Completando o vídeo, quero falar sobre uma opção para a camisa 9 do Santa Cruz para o ano que vem. A diretoria já especulou alguns nomes, Caio Dantas, Gilberto. Quero comentar sobre um outro experiente, que é o Allan Kardec. Você lembra dele? Aquele mesmo, ex-Palmeiras, Atlético Mineiro, jogou também no São Paulo, no Santos, revelado nas categorias de base do Vasco. Está em reta final de contrato no Atlético Paranaense, tem vínculo somente até o final do ano e não deve ser renovado. Ele tem até agora, em 35 jogos, 9 gols marcados, conseguiu pelo menos nesse ano jogar com mais frequência, já que teve gravíssimas lesões, tanto lá no futebol chinês. Entre 2020 a 2024, o Allan Kardec pouco jogou. Entretanto, já desde a reta final do ano passado, na Série A pelo Atlético Mineiro, vinha entrando com maior frequência. E foi contratado pelo Furacão. Começou até bem, o estadual foram 4 gols e 1 assistência, só que na Série B perdeu espaço, chegou também o colombiano Riveiros, que tomou conta da posição. Na Série B, 5 gols em 26 jogos, sendo 14 deles na condição de titular. Vem entrando no segundo tempo, sendo uma opção, mas não vai ficar para o ano que vem. Outro jogador também que está de saída na Série B, o atacante Aleph Manga, já até falei sobre ele em alguns outros momentos aqui no canal. Rescindiu o vínculo com o Avaí nessa semana, foi até especulado recentemente no Botafogo da Paraíba. Hoje com 30 anos de idade, aquele mesmo Aleph Manga, ex-Goiás, Coritiba, Volta Redonda, na Série B também começou bem o campeonato, mas perdeu o fôlego. Apenas 3 gols e 2 assistências em 23 jogos. Se estiver bem fisicamente e focado, é um jogador para mim muito acima da média. Bate bem de fora da área, tem um drible curto, aquela passada larga, um ponta alto de 1,90 m de altura. No ano passado também ele voltou da suspensão, já no finalzinho da Série B pelo Coritiba, com 4 jogos e 1 gol marcado. E para a gente completar, quero falar sobre um jogador que já foi especulado em outros momentos no Santa Cruz, o Luan. Você lembra do Luan? Aquele mesmo, ex-Corinthians, Grêmio. O seu último clube foi o Vitória no ano passado. No Campeonato Baiano, fez apenas 6 jogos e deu 1 assistência. É um perfil que eu não procuraria, tá? Para o ano que vem, encher o elenco de medalhão, eu acho que não é a solução. Entretanto, é uma opção também, que eu vi alguns torcedores se perguntando onde estava, se poderia ser uma opção também. Já teve algumas chances para tentar recuperar o seu futebol, a primeira delas no Santos, em 2022, onde eu acho que ele foi até bem em alguns jogos, 8 partidas, 1 gol e 1 assistência. Mas no Grêmio também ele voltou em 2023, ficou muitas vezes no banco de reservas e não saiu de lá, e no Vitória também basicamente não jogou. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, você torcedor do Santa Cruz, qual o perfil de contratações você buscaria para o próximo ano, essa chegada do Robinho, algumas outras opções livres no mercado, como por exemplo o Allan Kardec, e se tem algum outro jogador, seja aí na Série A, na Série B, na Série C, que te chamou a atenção nessa reta final de ano, que você enxerga com bons olhos para 2026. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card. E compre também a sua nova camisa esportiva com a Fute Fanatics, 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera! Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse centroavante que negocia com Santa Cruz para a temporada de 2026, que é o Gabriel Poveda. Essa informação que foi trazida à tona já nos últimos dias, até separei aqui uma matéria do portal Esporte Goiano, afirmando que o jogador foi procurado ainda sem uma proposta oficial, sem uma definição. Essa notícia foi trazida em primeira mão pelo jornalista Igor Santiago. Um abraço para a rapaziada. O Poveda tem contrato só até o final deste ano na Vila. É um jogador bastante conhecido na Série B. Já esteve no Avaí, no Sampaio Corrêa, onde foi o artilheiro da competição em 2022. Também no Brasil de Pelotas. Nessa temporada, eu acompanhei sim o Poveda em muitos jogos dessa Série B. O que eu posso dizer? Eu acho que o centroavante também deixou um pouquinho a desejar em alguns jogos, mas o Vila, em momento algum da temporada, foi um time de muitos gols. Então, assim,
Não é um time que teve durante o ano aquele camisa 10 para encontrar um companheiro bem posicionado, aquele ponta que dribla todo mundo e só rola para o centroavante fazer gol. Não foi bem assim. Tá? Se ele termina o ano até agora, né, ele tem 8 gols, ainda falta mais 5 jogos na Série B. Eu acho que poderia ter pelo menos 11, por exemplo, 12. Mas se o Vila tivesse sim, um time um pouquinho melhor, dando mais opções ofensivas aí, era um jogador que terminaria a temporada com 15, 16 gols facilmente. Então eu vejo que assim, não foi mal. Pelo menos é um jogador que esteve em campo em grande parte dos jogos, 49 jogos no ano, sendo 38 deles na condição de titular. Nos últimos jogos também, ó, ele deu assistência contra o Novo Horizontino, contra o Cuiabá. É um jogador que tem essa característica também de poder sair da grande área. Não é aquele centroavante paradão, ali meio desengonçado, não é isso. O Vila sabe também trabalhar com essa bola de fora da área. Tem um bom cabeceio, 1,83 m de altura, não chega a ser aquele grandalhão. Na Série B do ano passado foi mal pelo Avaí, ele marcou apenas um gol em 10 jogos, tanto é que acabou saindo, né, do Avaí ao final do ano, ficou livre e fechou com o Vila Nova. Dá para dizer que a última Série B dele artilheira foi justamente lá em 2022, né, vestindo a camisa do Sampaio Corrêa, onde foi o artilheiro da competição, marcando 19 gols. Passou também no Bolívar, da Bolívia, com 16 jogos e 6 gols marcados em 2023. Acho que pode ser sim um excelente jogador, tá? Para a Série C, revelado nas categorias de base do Guarani, passou também no Atlético Paranaense, Internacional, Juventude e Brasil de Pelotas. Mais um que tem negociações com o Santa Cruz neste momento é o lateral esquerdo Léo Campos, essa mesma informação também confirmada pelo jornalista Igor Santiago, um nome que agrada a diretoria coral para 2026. Excelente lateral esquerdo. Tá? Esse aqui é um cara que eu posso tirar o chapéu aqui para vocês e garantir que seria um excelente reforço para o ano que vem. E eu já venho observando o Léo Campos desde o início da temporada lá no Velo Clube. Ele fez um excelente campeonato paulista, 12 jogos e 2 assistências. Não sei porquê, já dando um puxão de orelha aqui no, no empresário do Léo Campos. Ele foi pro Joinville na Série D. Pô, o que é isso? O cara arrebentou no Campeonato Paulista e vai para a Série D. Tá? E aí o CRB observou e falou, não, esse cara aqui é bom de bola. Vamos trazer ele para a Série B e deu certo. 16 jogos até agora, 10 deles na condição de titular, 3 assistências e um cartão amarelo. Ele começa como reserva ali no CRB, mas logo ganha um espaço. Tanto é que do final de agosto, melhor dizendo, para cá, ele foi titular em todos os jogos. Deu 2 assistências contra o Goiás, assistência também contra o Avaí. É um lateral esquerdo que tem um bom apoio ofensivo. A questão dele é que tem um contrato longo, né? Chegou aí no CRB já com um contrato até 2027. Pelo que eu vi, o torcedor do CRB também gosta dele. Não sei se vai ser uma transação assim muito simples, não. Precisaria de uma compensação financeira. Um jogador que atuou principalmente no futebol catarinense, revelado nas categorias de base do Avaí, lá em 2011 ainda, passou, por exemplo, no Inter de Lages, no Criciúma, Metropolitano, Figueirense, Camboriú, Joinville, jogou também no Nordeste pelo Botafogo, lá em 2023, e no Brasiliense também, no Centro-Oeste, em 2014. Acharia sim uma boa opção, lateral esquerdo polivalente, 1,80 m de altura e conhece bem também a Série C do Brasileirão. Completando o vídeo, quero falar sobre outras opções para a função de centroavante, além do Gabriel Pover. Tá? Alguns bons destaques nesta Série B, grande parte deles que estão em reta final de contrato. Como, por exemplo, o Carlão, centroavante, 33 anos de idade, tá? Um jogador que eu vejo com a cara do Santa Cruz. Né? São 11 gols nessa temporada, aliás, na Série B. E ele jogou ainda no começo do ano o Paulistão, da primeira divisão pelo Noroeste, onde já se destacou marcando 5 gols. No ano passado, na Série C, ele também foi uma peça fundamental na conquista do acesso da Ferroviária, 9 gols marcados e 4 assistências. É um jogador que, assim, o meu único receio, talvez, do Carlão, não vou ficar de meias palavras, não, tá? Para mim é um jogador que é melhor do que quase todos que tem hoje, por exemplo, na Série B e na Série A. Só que, às vezes, fica o receio de, será que ele vai aguentar vestir a camisa de um time mais pesado, né? Igual um Santa Cruz, ou talvez na Série B, uma camisa do Goiás, do Atlético Paranaense? Fica essa questão, tá? Porque, tecnicamente falando, volto a repetir, eu como torcedor do Goiás, de 2019 para cá, eu nunca vi no Goiás um jogador tão bom para a função de centroavante
igual as polivalências que tem o Carlão. Fica esse questionamento, será que é um jogador que só joga bem lá no interior paulista?